Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, hoje com mais um episódio de A Semana em Revista, o que passou e o que esperar pela frente. Mostramos para vocês alguns eventos aí que marcaram essa semana, o incêndio que segue forte na Califórnia, os protestos pelo mundo e a intervenção do Federal Reserve na economia americana, em especial na liquidez dos bancos. E claro, mostramos para vocês também alguns dos gráficos dentre as principais criptomoedas, como foram a semana delas também. Começamos então com o episódio da Califórnia, o incêndio que vem tomando conta. Nós temos aí alguns noticiários aí cobrindo esses eventos e a companhia elétrica que atua nessa região, ela está saindo de operação justamente para garantir a segurança das instalações em meio a esse incêndio. Não consegue manter a operação, está deixando em torno de 3 milhões de pessoas aí sem eletricidade, já por um período provavelmente prolongado, maior do que se imaginava, agravando a situação. Então isso aí é um problema, já é tradicional esses incêndios ali, mas nessas proporções aí, isso a gente ainda não tinha tomado notícia. Então, isso aí traz um desastre não só local, mas para a economia americana de uma maneira geral. Isso evidentemente aumenta o déficit, aumenta a necessidade de aporte de recursos, não só para salvar as vidas, mas para conter e reconstruir o que foi destruído. Já está há bastante tempo aí, e esse tipo de acidente natural, ele não fica incluído no orçamento americano, embora seja recorrente os ciclones, os tufões, as nevascas e os incêndios e a destruição que esses fenômenos naturais vêm trazendo. No âmbito geopolítico e mundial, a gente está tendo aí manifestações em todas praticamente países que praticamente dificilmente temos uma região que não tem um país que tem manifestação. Aqui na América Latina, em especial aqui na América do Sul, nós temos Chile, Equador, aparentemente Bolívia também. Outros países em situação bastante crítica ainda não chegaram nesse ponto. A gente tem o exemplo da Argentina. Aqui no vídeo nós vemos aí no Líbano protestos. Nós estamos também no Iraque. Tem uma série aí de países ali nessa região protestando, mas começou isso também novamente em Hong Kong. Nós temos aí já há bastante tempo essas manifestações, nós temos elas globalmente. Isso aí é uma consequência não só de fenômenos locais, nós estamos com uma economia generalizada empobrecendo, e isso deixa as pessoas sem condições para suas necessidades básicas, e isso aumenta a disposição que elas têm para protestar, isso tira a perspectiva delas de um futuro feliz, e isso é um problema que não vem sendo abordado. Some-se a isso os noticiários ali de mais ajuda para o sistema financeiro, mais ajuda para bancos e corte de juros, etc. Isso não chega na camada mais baixa da população, que vai ficando cada vez mais para trás, com uma quantidade cada vez maior de dinheiro impresso que circula, mas não por ela. Então, nós temos aí uma situação social degradante em diversos países, e isso aí afeta a economia. Sim, a gente tem que ficar de olho, mas principalmente a segurança dessas pessoas que, em geral, nesse tipo de situação se deteriora. Então, muita atenção e muita cautela. E aqui a gente tem finalmente James Rickards, então, numa excelente entrevista aí que ele fez recentemente. Esses vídeos todos estão disponíveis aí no YouTube. Então, ele comenta a respeito desse socorro que vem sendo feito pelo Banco Central americano aos bancos, e nas palavras dele, eu não vou dizer qual, mas nós temos um banco aí que quebrou, então ele precisa ser socorrido. Nós está numa demanda aí permanente de liquidez, provavelmente não só ele, mas talvez ele num estado maior de necessidade, e esse tipo de aporte que o Federal Reserve vem fazendo é uma maneira de tentar adiar o inevitável, que é a quebra de um banco grande. Então, no momento que isso aí ficar evidente, nós vamos ter uma situação bastante grave se desenrolando, em especial o temor que os bancos vão ter de fazer negócio uns com os outros. Tá? Na opinião do Nassim Taleb, quando uma padaria quebra, as demais se fortalecem, mas quando um banco quebra, todos os outros se enfraquecem. Então, a gente está chegando perto aí do momento, o que é uma consequência aí de juros negativos, uma consequência de crescimento baixo, princípio de recessão e endividamento elevado das
consumidores e das empresas. Então, praticamente o dinheiro não tem mais para onde ir. E o capital de risco que ele é indo, em especial aí as startups, a gente começa a ver o colapso delas, a já ver o que vem acontecendo com WeWork, Uber e Lyft. Então, são empresas chamadas unicórnios que nunca deram lucro, que eram avaliadas em bilhões e agora estão sendo desvalorizadas, estão perdendo valor aí rapidamente, que na realidade segue exagerado em relação à capacidade de caixa que eles conseguem gerar, que até agora é nenhuma. Vamos dar uma olhada então nos gráficos. Começamos aqui então com a Bitcoin. Nós temos aí Bitcoin cotado em reais, fizemos um teste aí ALTA que sustentava a gente no fundo, estamos agora subindo em direção à LTB que nos limita aqui no topo, então isso deve estar acontecendo aí logo acima dos 39k. Na Bitcoin cotada em Tethers, nós fizemos aí um rompimento aí muito importante, temos um suporte aos 9k4 e vamos seguir sim, provavelmente aí logo acima dos 10k, os 10k5 agora são uma resistência, é provavelmente a próxima aí que nós vamos ter que enfrentar. Olhando aqui nas outras moedas, nós temos o Ethereum. O Ethereum ali, ele também fez um rompimento importante ali da linha dos 179, 180 e agora ele tem espaço para seguir até os 209, logo abaixo dos 210. Então vamos aguardar ali ele fazer essa recuperação, é um passo importante. Ele que fez um fundo aí aos 160, está voltando então aos 220, mas a gente lembra, ele tem espaço para subir até os 300 e, na nossa opinião, até os 400, mas não necessariamente nesse movimento agora. Ele precisa fazer esse rompimento acima dos 210 e se sustentar por ali, para daí estar fazendo uma nova arrancada. A gente segue aqui com o Ripple que antecipou a sua recuperação e por isso ele ainda está logo abaixo dos 30 centavos, ele tem oportunidade aí de descontar isso, ou seja, esse atraso que ele tem, reprecificar então essa alta que a Bitcoin vem tendo, já agora aí próximo dos 9k7 e fazer um teste aos 32 centavos. Infelizmente isso não é um upside significativo frente ao atual, porque como a gente falou, ele já vinha antecipando aí esta recuperação. E aí nós temos por último a Litecoin que ainda não fez isso, ela ainda segue abaixo aí da sua principal LTB, ela deve fazer esse rompimento, ela teve o fundo em 50, está agora em 60, e nós estamos falando aí de 20% de alta, embora seja um percentual significativo, ela ainda está num nível relativamente deprimido frente ao seu histórico, então ela tem espaço sim de colocar os preços aí acima desse LTB, dessa linha de tendência de baixa. Ele precisa fazer esse rompimento, não necessariamente agora nesse movimento, mas assim que ele fizer, ele tem espaço para subir até os 76, depois até os 96. Então, tem uma boa oportunidade agora para o trader atento, que observa os gráficos das coins e vê quais que estão com uma relação, uma curvatura defasada em relação ao movimento da Bitcoin. Por exemplo, hoje nós tivemos a compensação aí do EOS que saiu dos 13,10 e foi até os 3,40. Então nós temos aí uma movimentação bastante elástica. Evidentemente ela pode não ter sustentado, mas ela ocorreu. Então isso mostra as oportunidades que tem para aquele trader que é atento. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, até a próxima, tudo dando certo, segunda-feira voltamos com Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash. Até a próxima, tchau!